Amigos do Gabaritando Eleitoral, tudo bem? Estou hoje aqui para comentar uma questão e essa semana nós escolhemos uma questão sobre cota de gênero, né? Uma homenagem que o Gabaritando Eleitoral está fazendo às mulheres, já que essa semana nós comemoramos aí dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Então nada melhor do que falar sobre cota de gênero, que sem dúvida nenhuma representou aí um avanço, aí, uma norma que veio para incentivar a participação das mulheres na política e, sem dúvida nenhuma, uma norma bem-vinda, né? Queremos que um dia a proporção de mulheres seja cada vez maior na política brasileira. Mas vamos lá ver qual que é a questão. Vamos aqui. É uma questão de técnico judiciário aqui da Consulplan. E aí a Consulplan faz uma pergunta que envolve diretamente um dispositivo lá do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504. E o que diz o artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, que traz a famosa norma sobre cota de gênero? Na verdade, esse dispositivo ele não fala especificamente sobre a mulher. Ele diz que o partido político, quando ele for escolher seus candidatos, ele deve escolher candidatos de ele fala a palavra sexo, né? A lei fala sobre sexo. 30% no mínimo de um sexo e 70% no máximo de outro. Atualmente a gente o TSE e o STF também não mais utiliza essa expressão, utiliza a expressão gênero, que é uma expressão mais apropriada. Então, por exemplo, se você tem, se o partido indicou 10 candidatos, né, ele não pode indicar um número menor do que 30% de um determinado gênero. Agora, pode ser o gênero masculino ou feminino. Então ele não pode indicar, por exemplo, 2 mulheres e 8 homens. Como também não pode indicar 2 homens e 8 mulheres. Ele não pode indicar menos de 30% de nenhum dos dois gêneros. E também não pode indicar mais do que 70%, obviamente, né? Cálculo matemático. Não pode indicar 8 homens ou 8 mulheres. Então essa norma realmente é interessante porque ela tenta igualar um pouco essa relação, né, de homens e mulheres na vida política brasileira. Mas vamos aqui à questão. No município X, cuja Câmara Municipal seja composta de 9 vereadores, o partido Y deseja lançar 14 candidatos para as eleições municipais. Destes deverão ser do sexo minoritário, veja, sexo minoritário, ele não disse se é homem ou se é mulher. No mínimo, tantos candidatos. Assinala a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Bom, como ele está falando no mínimo, então no mínimo é 30%. Então você tem que fazer um cálculo aqui matemático, né? 30%. 30% de 14 aqui, 3 vezes 4, 12, vai 1, dá 4,2. 4,2. Então não pode ser 2, não pode ser 3, também não pode ser 4, né? Porque 4,2 é maior que 4. Então só pode ser a resposta 5, né? Então tem que ser 5 ou homens ou mulheres. Normalmente, né, infelizmente, esse número mínimo fica com as mulheres. Mas a proibição também atinge, como eu já disse, né, os homens. A questão é relativamente simples. Eu acho que essas questões sobre cota de gênero são relativamente simples, mas essa aqui é uma questão simples, mas tem algumas informações eu acho importantíssimas e que vem caindo em concursos públicos para analista, para promotor, para juiz, que tem um grau de dificuldade um pouco maior. Eu coloquei isso aqui só para que você entenda realmente o básico, né? Como que é feito o cálculo, como que a gente tem que observar aí essa questão de cota de gênero. Mas é importante você saber também que existem algumas decisões do STF e do TSE que vem modificando, vem alargando um pouco essa participação, vem dando ênfase a essa participação das mulheres na política. Veja só, atualmente o TSE já decidiu que
30%, no mínimo 30%, né, dos recursos do FEFEC, né, que é aquele Fundo Especial de Financiamento das Eleições, e também do Fundo Partidário, que eventualmente são recursos que podem ser utilizados para as eleições. 30% desses recursos que aportam no partido devem ser direcionados às candidaturas femininas. Então, por exemplo, se eu tenho 10 candidatos, 3 são mulheres, 30% dos recursos têm que ser distribuídos entre as mulheres. E se eu tiver 5 mulheres, 50% tem que ser para as mulheres. Ou seja, se você aumenta a proporção de mulheres acima de 30%, você também deve aumentar na mesma proporção o número de recursos direcionados a elas, para que elas possam efetivamente concorrer ao pleito, não ficarem apenas como uma figura ali decorativa, né? Uma outra coisa importante que o TSE decidiu recentemente, já agora para as eleições de 2020, lá no apagar das luzes, né, houve até bastante protesto dos partidos políticos, porque realmente foi muito em cima da eleição, já dentro do período eleitoral, é que, por exemplo, se você tem vamos imaginar aquela hipótese de novo, 10 candidatos, mas agora eu tenho 4 mulheres, né? Eu tenho 2 mulheres brancas e 2 mulheres negras, né? Dos recursos destinados a essas mulheres, 50% devem ir para as mulheres brancas e 50% para as mulheres negras, porque eu tenho dentro do universo de mulheres, eu tenho 50% de negras e 50% de brancas. Se eu tivesse 3 mulheres e tivesse uma negra e 2 brancas, 1/3 desses recursos deveriam ser direcionados para a mulher negra, né? Foi uma decisão polêmica, mas que valeu, né? Que valeu para essa eleição. Outra coisa importante e também que deve ser observada é o seguinte: normalmente era de se esperar que essa cota de gênero fosse impugnada já quando fosse apresentado o DRAP do partido. Só que o que vem acontecendo na prática é que os partidos políticos eles apresentam um número legal, né? Um número que obedece aos ditames da lei, número mínimo, né? Só que algumas candidatas elas são consideradas candidatas laranjas, né? Elas estão ali apenas para cumprir a cota de gênero, para que a Justiça Eleitoral defira o DRAP, mas na verdade elas não concorrem efetivamente ao cargo, né? Ao cargo em disputa. Só que você só percebe isso, a Justiça Eleitoral só percebe isso, os demais adversários só percebem isso após a eleição, porque aí eles percebem que aquela determinada candidata não fez propaganda eleitoral, não recebeu recurso, enfim, ela estava ali somente para cumprir o DRAP. E aí o TSE, em razão disso, tem aceito, né, que essa fraude à cota de gênero seja trazida em AIGE e em AIME, né, que são ações já ajuizadas já numa fase já até a diplomação, no caso a AIGE até a diplomação, né? E a AIME é 15 dias depois aí da diplomação. Então o TSE tem aceito isso em AIME e também em AIGE, né? Fraude à cota de gênero pode trazer. E uma outra coisa importante, né? Também aí falando um pouco sobre a jurisprudência do TSE, porque isso vem caindo em concurso público, né, para tentar peneirar, porque são muitos concursantes, é a questão se é necessário trazer nessas AIGES e nessas AIMES, né, todos os candidatos daquele partido político. Imagina que determinada coligação adversária vai formular uma AIME, por exemplo, se ela precisa trazer no polo passivo todo mundo daquele partido, porque a consequência é interessante. Quando você questiona a cota de gênero, você está questionando o DRAP do partido. E se o DRAP do partido é indeferido, todos os registros individuais daquele partido, né, vinculados àquele DRAP também são indeferidos.
é condição sine qua non, condição essencial para o deferimento dos registros individuais que você defira o DRAP do partido. Então, por isso que há esse questionamento se deve trazer todos os candidatos do partido ou se, no caso da AIME, deve-se trazer para o polo passivo apenas os eleitos. Se há um litisconsorte passivo necessário ou se há um litisconsorte passivo facultativo. Eventualmente, ele poderia até trazer todos os candidatos, mas não seria algo necessário. E o TSE decidiu que o litisconsorte passivo aí é apenas facultativo. É facultativo. Você, na AIME, precisa trazer apenas os eleitos. Os suplentes, é claro que eles serão atingidos por uma eventual procedência da ação, mas apenas de forma indireta. De modo que eles podem ser trazidos para o polo passivo da ação, podem até requerer, participar do polo passivo da ação, porque sem dúvida nenhuma serão prejudicados pela procedência da ação, mas não é necessário que eles participem da ação. O TSE tem entendido dessa forma. Então, pessoal, é isso. Eu já estou me alongando um pouco, falando um pouco sobre questões mais complexas, mas é importante que você saiba sobre isso. Até a próxima, um grande abraço.